Com menos chuva que o previsto e os reservatórios perto de níveis críticos, o governo está fazendo campanhas para conscientizar a população do risco de racionamento e da importância do uso responsável da água. A gente conversa agora ao vivo para falar melhor sobre isso, tirar as nossas dúvidas com a Mara Ramos, gerente de segurança e resiliência hídrica da Sabesp. Mara, uma pergunta que todo mundo se faz, muitos ouvintes mandam mensagem aqui no 11 97221 1001 falando o seguinte: poxa, mas chove todo dia, chove muito, por que os reservatórios estão sempre em nível crítico? Queria que você explicasse essa história para a gente. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Maiara. Boa tarde, Thiago. Um prazer estar aqui com vocês. Uma oportunidade excelente de falar com os ouvintes da TMC sobre um tema muito relevante. A gente que vive aqui nas grandes cidades do estado de São Paulo, principalmente aqui na região metropolitana, a gente vive numa área que está em constante estresse hídrico. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente já está numa área que tem uma baixa disponibilidade natural de água. E agora sim, estamos com bons níveis de chuva, e esperamos até o final do período úmido, né, o período que a gente espera que vai encher todos os reservatórios, uma chuva farta para que a gente possa, depois, no período de estiagem, ter água suficiente armazenada nos reservatórios para abastecer toda a população da região metropolitana de São Paulo. A gente está falando de 22 milhões de pessoas. Agora, Mara, vamos falar dessa obra, né, da Sabesp, que vai interligar, né, a represa Billings ao sistema reservatório do Alto Tietê, né, que também promete, inclusive, né, acabar, aliás, evitar que a gente viva aquilo que vivemos, né, em 2014, na época da crise hídrica. E eu pergunto para você se essa interligação, ela aumenta a segurança hídrica, né, para as pessoas, para a população como um todo, ou apenas acaba redistribuindo também a possibilidade de risco entre bacias. O Alto Tietê está muito bem abastecido, por isso, aliás, a Billings, né, está muito bem abastecida, por isso, né, da transferência, ou a gente pode observar uma responsabilidade aí na transferência e nos riscos que isso pode gerar futuramente. Explica para a gente dessa obra, por gentileza. Sim, a Sabesp ela opera um sistema interligado responsável pelo abastecimento de toda a região metropolitana de São Paulo. É um conjunto de 7 grandes sistemas que juntos dão conta desse desafio de abastecer com água de qualidade toda essa população. É importante dizer que essa nova interligação que a Sabesp está fazendo, que vai ficar pronta no primeiro semestre do ano seguinte, de 2027, vai trazer água nova para o sistema integrado metropolitano. A gente está falando, então, de mais segurança e mais resiliência hídrica para que a gente fique menos à mercê das chuvas esparsas que podem acontecer no próximo período. A gente está vendo, a gente está vivenciando as mudanças climáticas. Como eu falei, a gente já está numa área de baixa disponibilidade natural, aliado ainda a fatores como as mudanças climáticas, que trazem muitas incertezas para o nosso planejamento de recursos hídricos. É importantíssimo que a gente tenha essa interligação de várias represas para que, quando uma represa esteja mais crítica que a outra, a Sabesp possa ter essa flexibilidade operacional e trazer a água de um lugar mais distante, mas não prejudicar o abastecimento de toda a população. Não tem como a gente não lembrar de 2014, né, Mara, que a gente teve ali a maior crise hídrica da história. Se não me engano, ali o Cantareira chegou a 25% mais ou menos de nível. Agora estou vendo aqui pelo próprio site da Sabesp, de Mananciais, que ele está em 33%. Mas não dá para a gente nunca respirar aliviado, até porque você mesma falou. A gente vive uma incerteza climática, né, justamente por causa das mudanças climáticas e tudo mais. Bom, falar em 33% é dizer que podemos ficar tranquilos ou é preciso sempre ficar vigilante? Como que vocês estão trabalhando nesse momento com o nível dos sistemas nesse sentido? A Sabesp, ela, enquanto operadora de todo esse sistema interligado, ela acompanha e publica em seu site os níveis de todos os sistemas que são utilizados pela empresa. No entanto, vale ressaltar que existem órgãos reguladores também gerenciando esses recursos e ditando regras para que a gente mantenha a segurança de todo o sistema. Então, existe o papel da operadora, que tem o papel de interligar os sistemas, fazer uma operação muito boa, muito eficiente, para que não falte água a toda a população, e tem os órgãos reguladores que vão ditar regras de segurança desses reservatórios.
E, claro, a gente não está no momento de reservatórios completamente cheios. A gente está monitorando dia após dia essas chuvas. Foi muito interessante que antes de começar aqui a matéria, o Thiago anunciou que a gente vai ter uma frente fria chegando e mais chuva chegando. Isso é uma notícia muito boa. A gente está no período de fevereiro, até março é o período que a gente considera o período úmido, o período em que a gente recebe todas as chuvas, o período que chove mais, para depois, no período de escassez, a gente poder utilizar a água com mais segurança. Então, claro, estamos atentos, não estamos no momento com os níveis de reservação como gostaríamos de estar, mas estamos atentos e no momento não há qualquer risco de insegurança no abastecimento, mas estamos atentos aqui e contamos com a participação de toda a sociedade no uso consciente da água, porque a gente sabe que as chuvas estão aquém da média histórica aqui, principalmente na região metropolitana de São Paulo. Ô Mara, eu sei que a atenção, né, o foco é voltado para o agora, né? A preocupação é o que acontece aí, né, hoje, nos próximos dias, nesse próximo inverno que está chegando. Mas pensando a médio prazo, né, a longo prazo também, qual que é o maior risco para a nossa segurança hídrica paulista, né? Essa variação aí do clima, variação climática, é o crescimento urbano ou mesmo essa dependência aí de grandes sistemas integrados, como a Sabesp vem trabalhando, visando mais para frente, né? Para que o que aconteceu em 2014 não aconteça novamente, mas levando em consideração que a gente está vivendo hoje, né? Para que a gente não fique nesse sufoco, tentando, né, que conversar, bater um papo, alertar a população, então é água que não chega durante a madrugada. O que está sendo pensado a médio e longo prazo? A Sabesp trabalha com um plano, Thiago, de longo prazo para a segurança e resiliência hídrica. Então, é feito um estudo de consumo para o futuro, a gente tem um horizonte de planejamento de até 2060, como que essa demanda, como que esse consumo vai ser no futuro, e com isso a gente consegue planejar com antecedência as intervenções de engenharia necessárias para que a gente tenha uma infraestrutura adequada. Agora, claro, a gente está falando aqui de um recurso natural, né? Então a gente não tem o controle absoluto sobre o recurso natural, que é a chuva, né? E depois armazenadas nos nossos reservatórios. Então, a infraestrutura necessária para que a gente tenha uma operação adequada, a Sabesp, enquanto operadora, deve prover. A relação a condição hidrológica, a condição das chuvas, a gente, claro, faz muitos estudos, né, a respeito de clima, a respeito de aumento de temperatura. Então, existe uma previsão da Agência Nacional de Águas que no futuro próximo a gente vai ter 40% a menos da disponibilidade hídrica natural por diversos fatores, pelos quais você até já comentou, seja pelo crescimento, pelo aumento do crescimento da população, seja pela alteração no ciclo hidrológico e a alteração no regime de chuvas. Isso é bastante relevante e tem sido acompanhado de perto pela Sabesp, para que a gente possa ter uma infraestrutura, então, resiliente e redundante. Porque como é que a gente vai gerenciar recurso natural? É muito difícil. O que está nas nossas mãos é gerenciar a infraestrutura adequada para que a gente possa prover um bom serviço. Então, a Sabesp busca diversificar a sua matriz hídrica para não depender de uma única fonte de água. Isso diminui o risco para a população no futuro. E também fazer todas as obras de infraestrutura necessárias para que a gente tenha as redundâncias possíveis para que a gente minimize os impactos aí dessa incerteza climática. E claro, a gente está falando de novo da água, né, que é um recurso natural, e a gente tem estudos que podem e modelos que podem prever aí com algum nível de exatidão, mas nunca é o nível que a gente espera, que a gente tem uma assertividade muito grande. Por isso, a gente recompensa essa falta de assertividade do recurso natural com a infraestrutura. Muito bom, a gente conversou ao vivo aqui no Paulista TMC com a Mara Ramos, gerente de segurança e resiliência hídrica da Sabesp. Mara, muitíssimo obrigada aqui por atender a TMC e também os nossos ouvintes. Eu que agradeço, Maiara. Obrigada. Um grande abraço e até uma outra oportunidade. Abraço, obrigada. E olha só, Thiago, às vezes você pensa assim, mas o que adianta, né? Eu economizar água ou tomar um banho menor, eu sou só uma pessoa, uma formiguinha, mas pensa bem, na região metropolitana a gente tem 21 milhões de pessoas. Se cada uma dessas pessoas começar a escovar o dente com a torneira aberta todo dia, ou tomar um banho de 10 minutos, ao invés de um banho de 3 ou 5, imagina, não tem água para todo mundo, então é sempre importante lembrar pra gente não chegar, pelo amor, naquele nível de 2014,
2014. Quem viveu sabe o que foi. Angustiante. Era todo dia a gente olhando os mananciais para ver o desespero que era. Quando subia um pouquinho o nível, a gente comemorava. Então não dá para voltar a viver isso que a gente viveu.